Amém, amém. Vamos orar pela palavra do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Paizinho amado, por esse momento. Obrigado, Espírito Santo, por aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nessa manhã. Senhor Jesus, eu quero te dizer, como pastor dessa igreja e como família aqui, que nós te damos total liberdade. Senhor, aquilo que nós programamos, aquilo que nós fizemos por excelência, mas a melhor excelência é a tua. Por isso fica totalmente à vontade para falar e dirigir os nossos corações da maneira que o Senhor bem entender. Em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, o nosso coração para receber as tuas verdades. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, e todos nós dizemos amém, amém, amém. Banda, muito obrigado por hoje. Uma salva de palmas para a equipe de louvor. Isso, aí vamos. Muito bem, muito obrigado. Ok, vamos à palavra do Senhor hoje. Quantos estão animados a isso? O título da minha mensagem de hoje é: nomeie os seus milagres. Nomeie os seus milagres. Eu quero ler com vocês um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 11 ao 19, e diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus ouviu isso e disse: vão e peçam os sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus então disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Por que somente esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse ao homem: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. Amém? Amém? Quantos conheciam esse texto? Quantos conheciam essa história? Essa é uma história linda e maravilhosa que tem alguns ensinamentos, ou muitos ensinamentos cruciais para a nossa vida aqui na terra. Estão curiosos para saber disso? Sabe, nessas últimas semanas eu estava pensando a respeito das coisas que nós nos acostumamos a falar, nos acostumamos a dizer, a forma como nós nos acostumamos a pensar no nosso dia a dia. E eu comecei a pensar e eu percebi que nós estamos acostumados a dar nomes para os nossos problemas. Nós estamos acostumados a dizer o nome dos nossos problemas. Nós convivemos com eles, nós praticamente personificamos os nossos problemas no nosso dia a dia. Nós trazemos os problemas para perto, para tão perto, que eles se tornam tão reais quanto essa pessoa que está sentada aí do teu lado. E você vai ver isso porque quando a gente começa a dizer, quando a gente tem problema financeiro, a primeira coisa que a gente diz: olha, meu dinheiro acabou, eu estou sem dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro. Nós personificamos um problema, nós damos nome para ele, e aquilo causa literalmente uma conexão com o nosso cérebro, com a nossa mente no nosso dia a dia. Nós vivemos agora dentro daquele problema porque nós nomeamos aquele problema. Meu casamento está por um fio, eu tenho problemas no casamento, e você não diz eu estou com problemas no casamento, você diz eu tenho problemas no casamento. Você agora começa a usar, nós começamos a usar, né? Deixa eu me inserir aqui também junto, né? Nós começamos a usar pronomes possessivos para os nossos problemas. Ao invés de dizer nós estamos com esse problema, nós começamos a dizer eu tenho esse problema. Você literalmente, nós começamos a tomar conta daquele problema e dizer esse problema não é um problema qualquer que eu estou passando, eu estou enfrentando, não, agora ele é meu problema, eu sou o dono, eu tenho a posse desse problema, sabe, os meus vícios estão me destruindo, são os meus vícios, eu não tenho paciência, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa explosiva, uma pessoa impulsiva. Sabe, alguns se apropriam até de doenças. Quantos conhecem pessoas assim? Ok. Gente, só vocês. Ok. Aquelas pessoas que dizem, sabe, já tratam a sua doença como um bichinho de estimação, né? Não, é que a minha rinite crônica
Não, a rinite não é sua, ela está em você e Deus tem que tirar ela de você. Ela não é sua, ela não te pertence. Que a minha dor de cabeça que não passa, a minha, não sei, qualquer outra doença, a doença não é nossa, nós estamos enfrentando ela, mas ela não nos pertence. Mas sabe, nós estamos acostumados a viver desse jeito, nós personificamos os nossos problemas, as nossas dificuldades com pronomes possessivos e trazemos, agora isso aqui é meu, esse problema é meu, eu sou, a ponto de que aquilo começa a ser quem nós somos. E é tão real quanto a pessoa que está do nosso lado, é tão real, nós convivemos com aquilo, nós vivemos durante o dia com aquilo, nós vivemos com a nossa mente pensando naquilo, porque nós damos nomes aos nossos problemas. Sabe, a verdade é que a gente sabe nomear os nossos problemas com precisão, mas a pergunta aqui é, e os nossos milagres? E os milagres, nós sabemos nomeá-los da mesma forma? Nós temos a capacidade de reconhecer em qualquer lugar os nossos milagres? Nós temos a capacidade de trazermos os milagres tão perto de nós, como a pessoa que está do nosso lado? Tão perto para o nosso dia a dia, como a pessoa que nós conseguimos tocar e viver? Sabe, esse texto que nós lemos, que nós acabamos de ler, dos 10 leprosos, esse texto é um texto conhecido na Bíblia, e ele fala sobre muitas coisas, mas nesse texto nós vemos 10 homens, que estavam gritando de longe para Jesus, e olha o que eles gritam, vocês viram no texto, eles gritando, dizendo, ei Jesus, me cura da lepra, alguém viu? Alguém ouviu? Não, porque o texto não diz isso, o texto diz que eles gritavam, pararam longe de Jesus, e gritaram de longe, Jesus, tem compaixão de nós. Que tipo de pedido genérico é esse? Que tipo de pedido sem saber o que é que a pessoa quer? Que tipo de coisa é que essa pessoa precisa? Tem piedade, tem compaixão de nós? O que isso significa? O que de fato aqueles homens queriam? Eles estavam longe. Se eles estavam longe, Jesus enxergava homens, pessoas. Qual era o nome do milagre que eles precisavam ou desejavam? Sabe, dar nome aos milagres nos faz entrar no campo da fé, e entrar no campo da fé nos faz experimentar o milagre. Não tem forma de experimentar o milagre sem primeiro entrar no campo da fé, e não tem forma de entrar no campo da fé sem primeiro dar nome aos milagres que nós precisamos. E é isso que esse texto, uma das coisas que esse texto quer nos dizer. Sabe, deixa eu falar um pouquinho o contexto disso aqui, quem sabe alguns de vocês já conheçam o contexto dessa história, o que estava acontecendo, quem eram esses homens? Esses homens eram leprosos, a gente não usa mais essa palavra nos nossos dias, hoje chama-se hanseníase, é isso? Pessoal da saúde, falei certo? Obrigado, tem pessoal da saúde aqui, é verdade aqui, isso. É uma doença terrível, ainda é terrível, é uma doença que já não é mais tão comum, mas ela ainda existe. É uma doença onde a pessoa, ela morre perdendo os pedaços do corpo vão se desfazendo, feridas, úlceras começam a abrir na pele, num dedo, daqui a pouco o dedo literalmente cai, não é que você precisa amputar, o dedo cai, o pedaço da orelha cai, é uma doença terrível, é uma praga, e naquele momento era pior ainda, porque não se tinha a saúde, os hospitais e a tecnologia como nós temos hoje, os medicamentos, ou as coisas que já se sabe a respeito do corpo humano. Então, esses leprosos, eles eram excluídos da sociedade, eles não podiam morar nas cidades, eles moravam em cavernas, afastados da cidade, em cavernas feitas em pedra, afastadas da cidade, fora da cidade. Essa doença era tida como um atestado de óbito, para quem estava vivo e respirando. Eles eram considerados por todos como mortos andantes, inclusive eles tinham esse tipo de nomenclatura, sabe, os judeus foram os primeiros a nomear a série Walking Dead. Eles chamavam assim os mortos andantes, os mortos que caminham, porque eles eram tidos como pessoas que estavam mortas para a sociedade, mortas para o convívio, era só questão de tempo, uma hora ou outra, ou seja, estavam afastados de tudo e de todos. Sabe, eles usavam sinos, sabe aqueles sinos que se colocam em animal, para saber onde é que o animal está, se o animal está vindo, vocês já viram isso? Uma vaquinha com um sininho, eles colocavam sinos, usavam sinos nos pescoços, quando eles tinham que caminhar perto de outras pessoas, ou perto da entrada
entrada da cidade, para que as pessoas, ouvindo aquele sino, aquele barulho, soubessem que a morte estava chegando. Então eles podiam se afastar. Quando chegavam perto de outras pessoas, as pessoas atiravam pedras neles para que eles saíssem de perto, porque imagina, aquela doença, ela é contagiosa, ela pega. Então se uma pessoa que está em contato com alguém nessa condição, ela tem contato, automaticamente o atestado de óbito se estende para ela. Ela também agora está afastada de tudo e de todos. Se um leproso se aproximasse, atiravam pedras para afastar. Usava esse colar de sino para provar que a morte estava chegando perto. Sabe, todas as doenças nessa época eram consideradas pelo povo de Israel um castigo de Deus. Eram consideradas a mão de Deus para castigar pecadores, para castigar pecados. Mas a lepra era considerado como o próprio pecado em si. Eles acreditavam que Deus usava a lepra para castigar os piores pecados, os piores pecadores. Eles acreditavam que Deus usava a lepra para castigar os ladrões, os assassinos, os estupradores, para castigar pecados de incesto. Então, a comunidade toda acreditava que a lepra era usada por Deus para castigar esse tipo de pessoa. Então não bastasse a doença, também havia o pré-conceito. Na verdade não era nem pré, era total conceito a respeito de que tipo de pessoa era aquela. Eu não quero perto dos meus filhos, eu não quero perto de ninguém. E a cura da lepra acontecia, mas a cura da lepra, ela era considerada, ela estava em mesmo pé de igualdade, religiosamente falando, como o milagre de ressuscitar mortos. Era o mesmo milagre para eles. Alguém curado de lepra e alguém ressuscitado dos mortos era tido como a mesma coisa. Os leprosos se sentiam então rejeitados por Deus e se sentiam rejeitados pelas pessoas. E é por essa realidade que esses leprosos eles param longe de Jesus e gritam ao invés de chegar perto de Jesus. Agora faz sentido. Eles não podiam chegar perto. Eles não podiam chegar perto de ninguém. Eu estava pensando nessa semana que eu às vezes me sinto como um leproso. Às vezes eu me sinto isolado de algumas coisas, enquanto ser humano. Às vezes eu me sinto um pouco assim. Sabe, ninguém sabe o que ocupa os meus pensamentos, só eu sei os pensamentos que estão aqui dentro. Ninguém sabe o que ocupa os teus pensamentos, quais as crises, quais as dores, só você sabe. E nesse meio de pensamentos que só você conhece, você e Deus, mais ninguém conhece, você se sente completamente isolado e afastado e sozinho, porque tem coisas que a gente não tem coragem de compartilhar com pessoas que estão do nosso lado. São pensamentos, são ideias. Ou às vezes nós estamos isolados de tudo, de todos, de relacionamento, e nos sentimos como mortos vivos, apenas sobrevivendo mais um dia. Enquanto isso, cada ideia errada na nossa cabeça vai se somando e vai servindo como aqueles homens usavam ataduras, sabe? Eles usavam ataduras, panos ao redor das suas mãos, e nós vamos... Cada pensamento, cada ideia é como alguma coisa que nós mesmos vamos enrolando na nossa mão, enrolando no nosso braço, e as nossas ideias longe de Deus vão nos dizendo que nós estamos sozinhos, nós não temos mais ninguém, nós nos sentimos mortos, que não há mais solução para nós, que não há mais milagre para nós, e nós vamos nos enrolando, vamos nos enfaixando, e cada pensamento errado, longe da direção de Jesus, vai se somando na equação, e nós vamos aumentando a coisa, e nós vamos nos enfaixando, nós vamos nos enrolando. Eu trouxe apetrechos hoje. Tcharam. E nós vamos andando por aí, e daqui a pouco nas nossas ideias e nos nossos pensamentos, nós literalmente estamos como mortos vivos, onde nós não conseguimos mais dar nome para aquilo que é o milagre, mas nós sabemos dar nome para os nossos problemas. Nós sabemos dizer que tipo de problemas são os nossos, e nós andamos por aí chacoalhando um sino dizendo: ei, o problema está chegando, ei, a minha doença está chegando. E nós andamos por aí perto de pessoas, e as pessoas agora começam a se afastar de nós, e a gente não entende o que está acontecendo. E a gente não entende, e daqui a pouco uma pessoa vai dizer: cara, você só fala de problema. Você sabe dizer o seu problema, você sabe dizer a sua realidade, você sabe falar sobre a sua dor, mas você não sabe falar sobre outra coisa. E nós andamos como esses homens que pararam de longe para Jesus, e ao invés de dizer: ei, Jesus,
Nós não vamos nos aproximar porque nós não queremos te causar mal e a lei não permite. Mas sabe de uma coisa? Nós precisamos do milagre da cura da lepra. E eu creio que tu pode. Mas eles não fizeram isso. E nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Quantas vezes nós chegamos perto de Jesus e ao invés de dizer: ei Jesus, sabe de uma coisa? Eu estou precisando que o Senhor me cure dessa doença. Nós dizemos: ei Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me ajuda. Jesus, eu não aguento mais essa situação. Ei, Jesus. E nós começamos a bater ter uma DR com Jesus, e está tudo bem isso. Mas Jesus quer ouvir da nossa boca: ei, o que vocês precisam de mim? Vocês sabem dar nome para os problemas, mas não conseguem dar nome para os milagres. Esses homens não conseguiram nomear o milagre que precisavam. E às vezes nós nos sentimos assim, sem expectativa de um futuro. Nos sentimos como um atestado de morte sobre as nossas vidas, quem sabe não sobre a vida física, mas quem sabe sobre áreas da nossa vida. Sentimos um peso de um atestado de morte espiritual, um peso de um atestado de morte em relacionamentos, um peso e um atestado de morte sobre o nosso trabalho, sobre a nossa profissão, sobre o nosso sentimento de propósito, o que nós queremos fazer, quem nós queremos ser, e nós não conseguimos verbalizar os milagres que Deus precisa fazer sobre nós. Hoje eu quero te dizer, Deus nos chama a nomear os nossos milagres. Você está se sentindo castigado por Deus, seus pensamentos não conseguem se afastar do fato de você estar vivendo isso hoje, por culpa daquilo que você fez no passado, pelas decisões do passado. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, há uma coisa boa de se estar no fundo do poço, ou de se sentir no fundo do poço. Como assim, Will? Uma coisa boa é estar no fundo do poço, sim. É saber que a única direção que você pode ir agora é para cima. Não tem mais para onde ir. E olhar para cima e saber que Deus, Jesus, sempre estará na beirada do poço, pronto para te resgatar, pronto para te tirar de lá. Sempre. Hoje eu quero te animar a perceber que se você se sente no fundo do poço, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te amou, está no topo do poço, pronto para te tirar daí. Ele pode, Ele quer, e hoje pode ser o teu dia. Sabe, o incomum nessa história de milagres que nós contamos, é que Jesus não diz que eles estavam curados. Jesus não dá uma ordem à doença, Ele não impõe a mão sobre aquelas pessoas, Ele apenas diz: ei, se apresentem aos sacerdotes. A lei determinava que os sacerdotes deveriam examinar as pessoas que possivelmente haviam sido curadas da lepra. Eram os sacerdotes do templo que tinham essa responsabilidade. Eles iriam examinar, eles iriam avaliar, e eles iriam declarar e decretar sobre aquela pessoa, para toda a comunidade, dizendo: ele realmente está curado, ele pode ser inserido novamente à vida, ele foi ressuscitado dos mortos, ele agora não tem mais um atestado de óbito, agora ele está vivo de novo para a comunidade, ele está vivo de novo para as pessoas. E esse era o sistema na época. Se fosse o caso, ele autorizava a pessoa a voltar para a comunidade. Hoje nós não temos mais sacerdotes, não existem mais sacerdotes. Não existem mais sacerdotes que podem nos dizer se nós estamos aptos a ter uma vida plena em Deus. Não existem mais sacerdotes que podem nos dizer se nós estamos conectados ou não com Deus. Não existem mais sacerdotes para declarar sobre a nossa vida, dizer: ei, essa pessoa está justa, ela está justificada por Deus. Mas deixa eu te ler um texto que está em Hebreus, no capítulo 7, versículo 23, que diz o seguinte: no sistema antigo era preciso haver muitos sacerdotes, a fim de que quando os mais velhos morressem, o sistema ainda pudesse continuar com os outros que iriam ocupar o lugar deles. Mas Jesus vive para sempre e continua a ser sacerdote, de modo que o seu sacerdócio é permanente. Ele pode salvar completamente todos quantos vão a Deus por meio dele. Uma vez que viverá eternamente, estará sempre ali intercedendo a favor de vocês. Não há mais sacerdotes, porque Jesus tomou o lugar de declarar vivo outra vez pela eternidade. Você entendeu isso? Quantos entenderam isso? Essa passagem que nós lemos dos 10 leprosos nos traz 2 lições super valiosas, eu quero compartilhar com vocês. E a primeira delas é: aprenda a nomear os seus milagres. O que os homens pedem é genérico, e a resposta de Jesus também é genérica. Você notou isso?
Em outros momentos, outras curas, pessoas pedem aquilo que querem ser curados, e Jesus diz: ei, te levanta e anda, você está curado. Nesse momento, não. Eles dizem: Jesus, tenha misericórdia de nós. Eles não declaram aquilo que eles querem de Jesus. Jesus também não faz a mesma coisa. Jesus diz: ei, vão lá falar com os sacerdotes. É porque Jesus não queria chegar perto dos leprosos? Não, porque tem outras curas de leprosos que Jesus estava cara a cara com eles. Não era esse o problema. Eles foram genéricos no pedido, Jesus foi genérico também na ordem. Jesus diz: vai lá ter com os sacerdotes. Enquanto eles estavam indo, ali eles foram curados. Jesus, tem piedade de nós. Vai se encontrar com os sacerdotes. Que resposta tão esquisita. A cura deles não acontece imediatamente como outras curas que Jesus fez. Sabe, eu e você precisamos aprender a nomear os nossos milagres. Jesus, eu preciso da cura desse câncer. Jesus, eu preciso de uma conexão profunda com os meus filhos. Jesus, eu preciso da cura do meu vício X ou do meu vício em cigarros. Jesus, eu preciso de sabedoria prática para resolver o problema X na minha empresa. Jesus, eu preciso disso. Dê nome aos milagres que você precisa, da mesma maneira que você dá nome aos problemas que você vive. Dê nome. Mas sabe, para nomear milagres, é preciso de fé e coragem. E isso nem todos estão dispostos. Isso não é para todos. Não é para todos. Nomear milagres é só para aqueles que querem ter fé e querem coragem. Não é possível. Mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Sabe, porque quando nós damos nomes para os nossos milagres falando com Deus, nós estamos nos implicando na responsabilidade. Nós estamos entrando para dentro da responsabilidade. Pensa aí na sua casa. Quando você começa a orar e clamar: Jesus, tem piedade de mim. Jesus, faz alguma coisa. Jesus, eu preciso da tua ajuda. E você está pensando aquilo que você quer. Você está pensando aquilo que você precisa. Você está pensando no milagre, mas você não coloca para fora. E se eu falar e não acontecer? E se eu declarar e não for? E se eu disser? E se eu pedir e eu não for atendido? Quando nós declaramos e damos nome aos nossos milagres, nós estamos nos implicando na responsabilidade daquilo. Quando nós oramos pedindo: Deus, me ajuda, Deus, eu preciso de Ti, Deus, tem compaixão de mim, nós estamos jogando toda a responsabilidade para Deus. Deus, tenha compaixão de mim. Deus, me ajuda. Deus, tem pena de mim. Deus, socorro. Deus, eu não aguento mais. A responsabilidade dele é toda dele. Mas quando eu declaro: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a ser mais manso com a minha esposa, e faça o milagre da reconstrução da confiança que eu quebrei, eu estou me envolvendo no milagre. Eu estou implicando a minha vida e a minha alma naquele milagre. Eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não tenho como fazer. Eu quebrei algo que eu não consigo reconstruir. Eu não consigo colar os pedaços. Só Tu consegue colar os pedaços. Só o Senhor consegue fazer esse milagre. Mas com o que eu tenho, que é nada, conta também comigo. Eu vou participar disso. Conta comigo. Eu estou declarando, eu estou dando nome aos meus milagres. Isso me envolve diretamente, me compromete com o milagre que eu preciso. Sabe, aqueles homens precisavam exercitar a sua fé. Fé é a demonstração de confiança mais poderosa do universo. Porque fé é crer naquilo que os olhos não podem ver, e é se apoiar na garantia de que vai acontecer. Isso é fé. A situação deles era essa. A lei, assim como dizia para eles, pode te dizer no teu dia a dia que você não pode se aproximar de Jesus, que você tem que ficar à distância gritando para Ele, que aquilo que é impuro em você vai contaminar ou vai prejudicar a santidade de Jesus, como a lei dizia. Ei, se afastem das pessoas. Ei, toquem o sino para avisar, para contar da morte de vocês. Avisem, mostrem que a morte está chegando. As pessoas podem te dizer que é isso que você precisa na sua vida, que você não pode se aproximar de Jesus. A lei vai dizer que você deve viver isolado mesmo, que você deve viver sozinho mesmo. A lei vai dizer que você já está morto nessa situação, que acabou para você, que não tem mais saída, é fundo do poço e vão colocar terra em cima, não tem mais oportunidade de mudança.
A situação pode dizer para você que acabou, mas aqueles homens precisavam ouvir, e eles precisavam dizer o quanto queriam o milagre, mas eles não disseram. E como não disseram, Jesus não fez o milagre imediatamente. Jesus disse: vão, eu sou misericordioso, vocês vão descobrir depois. Quem sabe aqueles homens tinham ouvido notícias a respeito de Jesus, assim como você escuta notícias como essa que a gente dá aqui todas as manhãs de domingo, dizendo: Deus curou o cisto, Deus curou a dengue hemorrágica, Deus curou um câncer, Deus curou o tumor, Deus libertou do vício, Deus conectou o casamento. Talvez você está aí ouvindo a respeito desse Jesus como esses homens ouviam a respeito de Jesus, e é por isso que eles saíram da caverna que eles estavam para gritar de longe: ei, Jesus! Mas quando eles precisavam dizer o que eles precisavam, eles não disseram. Eles não deram nome. Eles viviam nomeando os problemas. O problema era quem eles eram. A doença não era alguma doença, era quem eles eram. Definia a vida deles, que era uma vida de morte. E muitas vezes nós nos definimos pelos nossos problemas, pelas nossas doenças, pelas nossas fraquezas, pelos nossos fracassos. Nós dizemos: ei, eu sou isso aqui mesmo. E Jesus está próximo, chegando, e Ele quer ouvir de nós: o que vocês querem? Eles não souberam nomear, dar nome aos milagres, e por isso Jesus não atendeu de imediato. Jesus diz: vocês vão descobrir no caminho. Assim como esses homens ouviram falar de Jesus, assim nós ouvimos falar dos milagres de Jesus e das coisas que Deus faz na vida de pessoas que estão ao nosso lado, que está sentado aí do seu lado, está sentado atrás de você. Milagres financeiros, milagres na saúde, milagres no relacionamento, milagres na mente. Nós ouvimos falar de milagres, assim como eles ouviram. E a resposta de Jesus pode ter parecido dura, porque eles ouviram falar de um Jesus que ama, de um Jesus que purifica, de um Jesus que cura, de um Jesus que transforma, de um Jesus que tem poder, assim como nós ouvimos. Mas aí a resposta de Jesus naquele momento não é: ei, você está curado. Ei, o seu problema está resolvido. Ei, aquela doença eu acabei de curar. Os seus pensamentos maus ao seu respeito eu acabei de tirar. Ei, os seus vícios eu acabei de te curar e de te restabelecer. O seu casamento eu acabei de fazer. Eles não ouviram isso, e às vezes nós não ouvimos isso porque não sabemos declarar e dar nome aos nossos milagres. Sabemos nomear os problemas, mas não os milagres. E provavelmente eles devem ter saído de lá tipo assim: eu sabia que era bom demais para ser verdade, porque com os outros sempre acontece, comigo nunca. E a Bíblia diz que pelo caminho eles foram. E quando eles estavam no caminho, eles perceberam que tinham sido curados. Quando eles foram pelo caminho, eles podiam ter tido um encontro com Jesus e no mesmo momento, mas não, eles não souberam. Então nessa manhã, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos aprender a nomear os nossos milagres. Diga a Jesus aquilo que você precisa, diga aquilo que é impossível para você fazer, mas para Ele tem todo o poder para fazer. Pare de nomear os seus problemas e comece a nomear os seus milagres. A segunda e última lição desse texto para nós é que nós precisamos aprender a agradecer com intensidade. A intensidade da nossa gratidão precisa ser igual à intensidade do nosso grito de socorro. Atenção a isso. Às vezes nós somos muito intensos a gritar socorro para Jesus, mas pouco intensos para agradecer a Ele quando Ele chega com um milagre. A intensidade do nosso grito de socorro normalmente é maior do que o nosso comprometimento com a gratidão. É assim, ei, deixa eu te falar, não é só você, eu também sou. O ser humano é de raiz, de default, de fábrica, ingrato. Nós somos, o ser humano como espécie é ingrato. Nós sabemos às vezes pedir por socorro, mas não sabemos agradecer pelo socorro alcançado. A gratidão é um dos maiores segredos da criação, para quem deseja viver uma vida próspera e uma vida que agrade a Deus. Sabe, e está na cara, está na Bíblia, está em todo lugar nas páginas da Bíblia, você vai ver a Bíblia nos ensinando a sermos agradecidos a Deus, por aquilo que Ele nos dá, e em todo tempo, mas nós não vemos, nós passamos por cima. Sabe, uma vez eu ouvi a declaração de uma voluntária da Zoe, aqui, em um momento de
devocional que nós fazemos com os voluntários antes da reunião começar, antes de todos chegarem, para estarmos prontos e preparados, com o nosso coração alinhado no Senhor, com a nossa expectativa alinhada nele. E eu ouvi essa declaração, e essa declaração foi um soco na minha alma. E a declaração dela era: a gratidão precede o milagre. Gratidão precede o milagre. Que segredo tão poderoso. E sabe de uma coisa? O melhor de tudo, não veio de nenhum coach, veio de uma voluntária que encontrou na palavra de Deus o segredo que faz transformar qualquer coisa na sua vida. A gratidão é a chave que, quando você vira ela, todas as coisas começam a acontecer. Quando você vira ela, as bênçãos de Deus podem ser derramadas. Elas não podem ser derramadas sem a gratidão. A gratidão precede o milagre. Sabe, se você ler em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, você vai ler o seguinte: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha como o texto continua: isso é o que Deus quer de vocês, por vocês estarem unidos com Cristo Jesus. Quantos aí já se perguntaram: Deus, o que o Senhor quer de mim? Quantos? Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? O que mais que falta? O que o Senhor quer de mim? Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uau! Eu amo o Salmo 100 também, versículo 4 e 5, que diz: entrem pelos portões do templo com ações de graças, entrem nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Vamos voltar agora para o texto principal que nós lemos. Quando iam pelo caminho, foram curados, e quando um deles, que era samaritano, o povo que brigava com os judeus, os que não se davam bem, viu que estava curado, voltou louvando a Deus. Como? Em voz alta. Ajoelhou-se, jogou-se diante de Jesus e começou a agradecer a Jesus. Aí então Jesus disse, começa a repreender e dizer: olha, os homens que foram curados eram 10, voltou só 9, o que aconteceu com os outros? O que aconteceu no meio do caminho? Nesse texto nós vemos duas coisas, e uma delas eu tenho certeza que talvez você nem esperava ouvir. A primeira delas é que Jesus sim espera gratidão e reconhecimento. Ele precisa? Não precisa de nada. Jesus não precisa de nada. Deus não precisa de nada de você. Nada que você tem Ele precisa. Mas Deus espera de você gratidão e reconhecimento. Jesus se surpreendeu. Ele disse: ei, não foram 10 que nós curamos? E aqui, se você ler o texto, ele basicamente está falando com os seus discípulos. Ele não está falando com o homem que voltou. Ele deixou o homem ali ajoelhado, jogando, e dizer: ô Pedro, pessoal, chega aqui. Não eram 10? Voltou só um? O que aconteceu com os outros 9? E aí ele vira para o homem e disse, aí ele fala com o homem. Jesus estava esperando por gratidão. Jesus não curou imediatamente. Eles foram pelo caminho, e no caminho foram curados. Mas Jesus esperava que eles voltassem para agradecer, esperava que eles viessem dizer obrigado, porque o Senhor nos tirou da miséria, nos tirou da morte, e agora nós estamos na vida. Ei, um dos segredos para viver a vida plena é aprender a agradecer, e agradecer com intensidade. Esse é o ponto. Dizer: ei Jesus, valeu, brigadão, tamo junto, valeu, obrigado por essa cura. Não, eles retornaram da morte, eles estavam mortos. Não dava para dizer: ei Jesus, valeu, obrigado, tô indo, fui. Tinha que ser com intensidade. O que Jesus faz por nós é o que nós não podemos fazer por nós mesmos. E se nós não podemos fazer por nós mesmos, é grande demais, é maior do que você. Então a gratidão precisa estar no mesmo nível, precisa ter a mesma intensidade. Sabe, a segunda coisa que nós vemos nisso é que de quem menos se esperava veio a gratidão com mais intensidade. Jesus diz: do grupo tinha um que era estrangeiro, que não pertencia ao povo de Deus, e foi só esse que voltou para agradecer com intensidade. Ele saiu do caminho que ele estava indo para a vida nova dele. Ele parou tudo o que ele estava fazendo. Ele já tinha sido curado, ele sentiu. Ele começou a desatar, quem sabe, as ataduras, tirar o sino e dizer: eu estou curado.
ele já estava no caminho. Ao invés de continuar para a sua nova vida que ainda não estava concluída, o sacerdote precisava declarar para a população, para a comunidade: ei, ele pode voltar, ele está apto a voltar. Não, ele interrompe isso. Ele diz: quer saber de uma coisa? Isso aqui não é tão importante, isso aqui é mais importante. Ele volta pelo caminho sozinho. Vocês vão comigo? Não, eu não vou, mas eu vou, eu preciso agradecer a Jesus. Ele volta pelo caminho e agradece com intensidade. Não mede esforços, não mede recurso para agradecer. Você está pensando: aí, o que você está falando, Will? Você dá um presente de gratidão para quem te ajuda. Agora é aqui, não é aqui. Você agradece a ajuda de alguém, de um amigo, de um irmão, de um companheiro, com um presente, com uma janta? Ou você simplesmente diz: ei, amigão, obrigado, valeu, hein? Qual é o tipo de gratidão que está no seu coração? Você honra em público as pessoas que te estenderam a mão? Você diz: ei, gente, deixa eu parar tudo aqui para dizer: o Gui, esse cara me socorreu no pior momento da minha vida, e hoje eu quero honrar ele aqui nesse nosso grupo de amigos. Esse cara é um irmão que você pode... Nós fazemos isso. Nós elevamos a intensidade da nossa gratidão com o tamanho do nosso milagre, ou nós simplesmente dizemos: ei, obrigado, valeu, hein? Tudo certo. Nós louvamos a Deus em voz alta e sem medo pelo milagre que nós recebemos. Nós honramos a Deus com o nosso dinheiro pelo milagre financeiro que nós acabamos de pedir. Sabe, eu acho tão interessante isso. Não na Zoe, graças a Deus, eu amo o coração da nossa igreja, porque é um coração generoso que entende. Mas sabe, eu sou cristão a vida toda, eu já vi de tudo não, mas muita coisa. Em alguns lugares que eu passei, eu achava incrível que em momento, por exemplo, de oferta ou de falar sobre dinheiro, pessoas dizem: eu não acredito nessas coisas, isso aí não é bem assim, eu acredito em Deus, mas esse negócio não é bem assim, então eu não vou fazer nada. Mas a mesma pessoa que dizia que acreditava isso, na semana seguinte estava: Deus, por favor, me ajuda com esse milagre financeiro, eu preciso do dinheiro para pagar tal coisa. Como assim? Para pedir sim, para agradecer não? Como que é isso? Você acha que Deus é bobo? As pessoas às vezes acham que Deus é bobo. Diz: cara, como assim? Você está pensando o quê? É engraçado que muitas pessoas são como esse homem. Quem não participa da gratidão não tem direito ao milagre. Nós não compramos a Deus com recursos, Ele não pode ser comprado, mas nós agimos com intensidade na nossa gratidão, porque Ele agiu com intensidade no nosso milagre. É desse jeito. Por isso nessa manhã eu quero te animar a nomear os seus milagres, a deletar da tua cabeça, da tua fala. Sabe, as nossas palavras têm poder, aquilo que nós falamos tem poder, a Bíblia diz isso. Então deleta da tua fala: ei, a minha doença não é a sua doença. Essa doença nojenta, maldita, que um dia eu vou ficar livre, mas ela não é minha. É o meu vício. Não é o seu vício, é um vício pelas escolhas erradas que você fez. Mas em nome de Jesus, você não vai mais ter esse vício. Pede o milagre, nomeia o milagre e cancela, tira os nomes, deleta os nomes dos seus problemas, deleta os nomes dos seus fracassos, deleta os nomes daquilo que as pessoas dizem que você não pode ser, não pode alcançar, não é e nunca será. Ei, começa a dar nome para os milagres que você precisa de Deus e agradeça a Ele com intensidade. Eleva a intensidade da tua gratidão ao nível do teu milagre e todas as coisas te irão bem. Ei, nessa manhã, quais são os problemas que você precisa apagar o nome deles? Eu gostaria de te convidar a ficar de pé, porque eu sei que nessa manhã muitos de nós precisam virar a chave, passar uma borracha em nomes que têm dado para problemas, que têm se personificado, ganhando uma personalidade própria na tua vida. Problemas que não são mais apenas problemas, mas já passaram a ser um colega de trabalho, já passaram a ser um colega de vida, um colega de quarto, um colega de cela. E você precisa passar uma borracha e dizer: quer saber de uma coisa? Não é pensamento positivo, é dizer: eu não vou dar mais valor para o problema que eu vivo do que para o milagre que eu preciso. O milagre que eu preciso vai ser maior do que o problema que eu vivo. Porque Deus nunca nos dá aquilo que nós precisamos, Deus sempre dá aquilo que nós precisamos e mais, para alcançar outras pessoas. E hoje eu quero te convidar a fazer essa oração, eu quero fazer essa oração contigo. Quais são os problemas que você precisa apagar os nomes? Medo, quem sabe fracassos antigos,
Quem sabe desculpas que você continua dando, procrastinação que você precisa cortar pela raiz e dizer: ei Deus, quer saber de uma coisa? Eu não sou a procrastinação. Esse é um problema que eu estou vivendo, mas não vou viver mais, vou vencer em nome de Jesus. Deus, quer saber de uma coisa? Eu não sou esse câncer, é uma doença que me afligiu, mas em nome de Jesus eu vou ser curado. Quais são os problemas que você precisa dizer para Deus? Deus, eu não sou isso. E quais são os milagres que você precisa dar nome? Eu quero orar por você nessa manhã. Eu gostaria que todos nós pudéssemos fechar os nossos olhos, para que pudéssemos ter um tempo de privacidade com Deus. E enquanto eu oro, se esse é o seu caso, se você precisa apagar nomes e dar nomes a milagres, eu gostaria que você colocasse uma das suas mãos sobre o teu peito, um sinal para Deus e para você mesmo, dizendo: Deus, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós oramos pelas nossas almas, pelo nosso espírito. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos que problemas antigos sejam apagados do nosso vocabulário, que ideias antigas sobre quem nós somos, ou sermos um problema que não somos, só estamos enfrentando, Pai, em nome de Jesus, apaga, cancela esse colega nada agradável que nós temos caminhado tantos anos, ou tantos dias, ou tantos meses ao nosso lado. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós começamos a declarar os nossos milagres, dar nome aos milagres que nós precisamos. Dê nome, começa a dizer para Jesus, qual é o milagre que você precisa? Começa a dizer, Jesus, eu preciso do milagre X na minha vida. Começa a declarar com fé, começa a te envolver com fé no milagre que Jesus irá fazer. Começa a te implicar a tua vida. Senhor Jesus, nesse momento nós declaramos os milagres que nós precisamos de Ti. E Senhor, não fazemos como esses leprosos que ficaram à distância, mas nos achegamos a Ti, estamos perto de Ti nessa manhã. O Senhor nos ouve, o Senhor ouve o nosso coração. O Senhor é aquele que nos quer bem, é aquele que nos quer as coisas corretas na nossa vida. Pai, em nome de Jesus declaramos sobre a nossa vida os milagres. Só você pode dizer o nome do seu milagre agora. Dê nome ao seu milagre, dê nome ao seu milagre. Pai, em nome de Jesus nós oramos e te pedimos por essa semana. E eu te peço, Senhor Jesus, que nessa semana milagres impossíveis que foram declarados nessa sala se concretizem. Senhor Jesus, vendas impossíveis e improváveis desatem. Senhor, em nome de Jesus, doenças impossíveis de serem curadas aconteçam a cura nessa semana, em nome de Jesus. Paizinho amado, vícios dificílimos de se perder sejam curados e a libertação aconteça em nome de Jesus. Pai, nós oramos por pensamentos, e eu te peço, Senhor Jesus, toca em cada pessoa nesse momento, e declaramos que os nossos milagres serão maiores do que os problemas que nós vivemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém, amém e amém. Amém. Declare os seus milagres. A sua língua tem poder, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. A sua boca, o que você fala tem poder. Por isso cuide com aquilo que você está falando. Fale palavras de bênção sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu negócio, sobre a sua saúde, sobre os seus planejamentos. Tudo irá bem. Eu não quero terminar essa reunião sem antes dar a oportunidade para algumas pessoas aqui hoje que vão decidir entregar sua vida para Jesus pela primeira vez. Sabe? A única forma de você se achegar a Deus é através de Jesus. A Bíblia diz algo no livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreve isso para essa igreja, e o texto diz que se nós confessarmos com a nossa boca e crermos no nosso coração que Jesus é o Senhor da nossa vida, é o dono da nossa vida, é o dono dos nossos dias, das nossas decisões, dos nossos planos, dos nossos fracassos, Ele é o dono de tudo. E nós cremos no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós seremos salvos. E essa é a sua oportunidade. Há uma enganação pelo mundo dizendo que todos somos filhos de Deus. Isso é a mais pura mentira.
Não há verdade nisso, porque a Bíblia diz que nós somos todos criaturas dele, mas somos feitos filhos dele quando entregamos a nossa vida para o nosso Senhor e para o nosso Salvador. E esse é o seu momento de entregar a sua vida, pelo menos, quem sabe pela primeira vez, quem sabe fazer a sua paz com Deus e te reconectar com Jesus novamente. E eu logo vou pedir que todos nós fechemos os nossos olhos, para que esse seja o seu momento com Deus. E quando eu contar 3, se essa for a sua decisão, enquanto estamos todos de olhos fechados, eu gostaria que, se for a sua decisão, você coloque uma das suas mãos no ar, porque eu quero ver por quem eu vou orar. Eu vou orar por você, aí mesmo onde você está. Não vou te chamar aqui na frente, aí mesmo onde você está. Vamos todos fechar os olhos. Esse é o seu momento a sós com Deus, esse é o seu tempo com Deus. Ele está aqui. Jesus morreu na cruz por você. Ele fez um pacto para te salvar. Ele entregou tudo para te salvar. Ele está na beirada do poço com a mão estendida, dizendo: ei, tem vida nova para você, há coisa nova para você viver. Número 2, Jesus pode fazer qualquer milagre na sua vida. Você não precisa estar melhor ou mais pronto para chegar até Jesus. A lei não te impede mais disso. Jesus quebrou essa lei e você tem acesso livre ao Pai, acesso livre a Jesus. E número 3, se essa é a sua decisão, coloca uma das suas mãos no ar. Se essa é a sua decisão, coloca bem alto para mim ver por quem eu vou orar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amém, amém. Tô vendo lá atrás, tô vendo aqui. Pode baixar sua mão, pode baixar sua mão. Olha aqui para mim. Eu quero fazer uma oração com você, porque essa é a decisão mais linda e mais transformadora que você poderia fazer na sua vida. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Essa é a sua primeira decisão. Agora nós vamos fazer uma oração para selar a sua decisão nos céus. E ao selarmos a sua decisão nos céus, você agora faz parte da família de Deus. Você é um filho, uma filha escolhida e amada por Ele. Amém? E eu gostaria que você repetisse as minhas palavras, mas nós não vamos deixar você fazer isso sozinho. Enquanto igreja, vamos fazer isso juntos. Amém, família? Amém? Feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus. Mais alto, igreja. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado por se entregar em meu favor. Hoje reconheço que sou pecador. Entrego o meu passado nas tuas mãos e confio o meu futuro aos teus pés. Transforma a minha vida, muda o meu jeito de pensar e de agir. Me recebe na tua família. Eu te reconheço como Senhor da minha vida e como Salvador da minha existência. Em nome de Jesus, amém e amém. Igreja, será que nós podemos aplaudir e honrar essas decisões, essas vidas, essas almas que decidiram se entregar para Jesus? Eu acho que nós podemos fazer com mais intensidade. A nossa gratidão excede o nível do nosso pedido, do nosso clamor.